Há muitos anos eu comecei minha jornada com os bolos caseiros e, como toda jornada, foi preciso eu dar o primeiro passo. E de lá para cá, eu comecei a ensinar as pessoas comuns, como eu e você, a faturar mais de R$ 5.000 por mês com bolos caseiros trabalhando em casa. No começo éramos poucos, mas agora somos milhares, mais de 20.000 alunas e alunos que já aplicaram o meu método, mudaram de vida, colocaram muito dinheiro no bolso e hoje são boleiras ou boleiros 5K, ou seja, faturam mais de R$ 5.000 por mês trabalhando em casa com bolos caseiros. Outubro, 7.930. Novembro, 7.716. Eu vendi no mês 300 bolos. No mês de setembro, eu fiz R$ 6.000. R$ 6.322,06. De agosto, deu 6.300. Primeiro mês, eu faturei 5.512. Junho, eu fiz 347 bolos, deu uma média de 5.967. Mês de setembro, 6.400. Agosto foi aí que a gente conseguiu chegar na meta que a gente estava esperando, né? Na primeira meta. A primeira meta era o 5K, né? Em maio. Ai, em maio? É. Ai, gente, então abriu a loja e já, pum, 7K na loja, entende? Gente, pra quem não sabe, 7K é 7.000, tá? R$ 7.000. É 6K, 7K, 8, 10. A gente paga as contas, a gente guarda dinheiro, a gente trabalha com nossos ingredientes. Toda semana a gente compra pra semana, é tudo à vista e a gente ainda guarda e passeia. Sejam bem-vindos à Jornada Boleira 5K. Quem tá ansioso aí para esse evento, levanta a mão, hein? Olha só, nessa série de 3 aulas totalmente online e gratuitas, eu vou revelar o passo a passo para você se transformar em uma boleira ou em um boleiro 5K que ganha mais de R$ 5.000 com bolos caseiros trabalhando em casa. Me contem aqui nos comentários, tá todo mundo me ouvindo, todo mundo me vendo bem? Eu quero a participação de todos vocês, por favor, hein? E já vai comentando também aí no chat, quem estiver chegando agora, de onde você está me assistindo. Vamos lá, gente? É muito importante vocês interagirem aqui comigo, porque durante essa jornada, né, serão 3 aulas, então eu vou poder acrescentar conteúdo, se assim for necessário, e eu faço isso de acordo com os comentários de vocês, as perguntas, entendeu? Então, vamos já treinando aí como é que funciona, certo? E já aproveita aí, já deixa o seu like, né? Mas daqui a pouco eu vou pedir de novo, já compartilha essa live aí com mais pessoas, tá? Cadê as boleiras FY? Cadê as boleiras Fernanda e Amal? Tem aluna aí? Sim ou não? Antes de entrar nos eventos, eu sempre entro na sala e fico dando uma olhada lá nos comentários, né? De vez em quando eu vejo as boleiras de sucesso. Eu quero saber quem é aluno ou aluna, Fernanda e Amal. Escreva aí, sou aluna. E por que eu pergunto isso, gente? Porque essas jornadas, elas são tão, mas tão preciosas que as minhas alunas que têm acesso ao curso, ao projeto Boleira 5K, que é o meu curso completo, sempre participam, de tão boas que são, né? Então, quem é aluno, escreva sou aluna. Quem não é aluno ainda, quem está chegando agora, me conhecendo agora, escreva sou nova ou sou novo. Vamos lá, gente. Que eu quero ver aqui, eu sei que sempre tem gente nova chegando, né? Então, para você que é minha aluna, para você que já me segue, para você que está chegando agora, sejam todos bem-vindos. Eu sou Fernanda Yamal, sou boleira e sou especialista em transformar pessoas comuns em boleiras ou boleiros 5K.
que faturam mais de R$ 5.000 com bolos caseiros trabalhando em casa. Nessa jornada, eu vou abrir as portas de uma oportunidade valiosa e única para você que quer gerar renda extra frequente, ou seja, quer ter dinheiro todos os dias e não depender mais de salário todo mês, né? É para você também que quer trabalhar em casa, perto dos seus filhos e ser bem remunerada por isso. Se tornar uma boleira profissional reconhecida aí na sua cidade e ser motivo de orgulho para sua família e para você também que quer pagar as suas contas, quer se livrar um pouco aí dessas dívidas, né? Tá bom? E olha, por mais que eu fale, por mais que você veja que eu falando de faturar R$ 5.000 por mês com bolos caseiros trabalhando em casa, eu sei que para muita gente é difícil imaginar ou acreditar que os bolos caseiros sejam capazes de gerar uma renda de mais de 5.000 por mês sem sair de casa, né? Porque, afinal, é tanta gente nessa internet prometendo mundos e fundos, não é mesmo? Quem aí vê bastante gente, né, prometendo isso e aquilo, no final, não é nada daquilo que a gente está pensando. E ainda mais nos dias de hoje. Com tantas pessoas fazendo bolo, me fala aí na sua cidade se você tem muita gente fazendo bolo. Os preços e os insumos subindo todos os dias. Quem aí vai no mercado toda semana e vê que tal ingrediente subiu, nossa, onde nós vamos parar? E com tantas pessoas desempregadas, né? A gente sempre vê aqui na nossa cidade, na nossa vizinhança, aqui nos comentários, muita gente falando, eu tô desempregada, eu tô sem grana, né? E eu vou falar uma coisa, tá? Se eu fosse você, eu pensaria também, né, que talvez, será que isso é verdade? Não sei não, não acredito nisso não. Mas sabe o que acontece? Eu e milhares de alunas, nós já ganhamos muito mais que isso, ou seja, muito mais que R$ 5.000 por mês. E sabe o que nós temos de diferente de você que ainda não ganha isso com os bolos caseiros, ou você que não acredita que isso é possível, que isso seja possível? Sabe o que a gente tem de diferente? Nós aprendemos o caminho certo para ganhar dinheiro com bolos caseiros durante o ano inteiro sem sair de casa. Então pode acreditar, é perfeitamente possível e você também conseguirá esses resultados se você seguir o que eu vou te ensinar, tá? E sabe por que eu falo isso com tanta segurança? Porque nos últimos anos eu ajudei mais de 27.000 pessoas em mais de 15 países a mudarem de vida com esse mesmo método. Pessoas que estavam na pior, sem esperança na vida e hoje faturam alto, até mais que uma pessoa formada e de quebra trabalham em casa. Dá uma olhada nesse vídeo que a minha equipe vai passar, por favor. Eu sou casada, eu tenho um casal de gêmeos também de 7 aninhos. Só que o Daniel nasceu com craniostenose. Com 8 meses de vida, o Daniel fez uma cirurgia na cabeça. E a gente não sabia, né, Fer? Assim, Deus falava que era por uma obra, né? Que tudo isso que ele estava passando era por uma vitória. Só que a gente não sabia que vitória que o senhor ia dar. O senhor ia recolher a flor pro jardim ou ia deixar a flor com a gente, né? Foi uma cirurgia muito delicada. O seu bebezinho ali, recém-nascido, né? Fazer uma cirurgia dessa, raspar a cabecinha, abrir a cabeça, foi, assim, uma fase muito difícil, assim, da minha vida. E logo antes, minha mãe tinha tido também câncer. Um câncer maligno, então assim, foi muito em seguida, mas a gente superou, minha mãe já tá bem, depois de 7 anos tá aqui, não precisou de quimioterapia, não precisou de radioterapia, então foi muitas obras fora do normal. E aí foi que eu comecei a pensar na minha vida, eu falei assim, eu sempre trabalhei registrado, né, tudo assim, e eu falei, gente, eu não passo meu tempo com os meus filhos, com a minha família, e eu sempre quis ter esse tempo com eles, desde quando descobri que tava gestante, praticamente foi o feedback, sabe, assim, pra eu querer sair. Há 8 anos eu buscava a palavra para poder sair da empresa, e esse ano o senhor confirmou, que foi o ano também que eu fiz que eu já comprei o curso, então foi muita confirmação esse ano, sabe? Só que eu tive que esperar esses longos 8 anos até Deus confirmar a minha saída da empresa, que foram 14 anos de empresa. E eu esperei esses longos 8 anos até a confirmação de Deus. E eu ia assistindo, assim, daí conheci você pelo Insta, olhando o Insta, apareceu uma propaganda. Foi no final do ano passado que eu comecei a ver essa questão dos bolos, porque aí o senhor já, né, mais firme, como pode dizer, procurando mais a fundo. Aí comecei a acompanhar. Daí esse ano, no começo do ano, eu comprei o curso. Esse mês de junho completou o 3º mês de curso meu.
Você já fazia bolos antes? Eu fazia, na verdade, Fer, assim, na empresa, o caseirinho receita que eu tinha mesmo em casa, só para ter um lucro, mas assim, eu comecei a fazer mesmo no ano passado, assim, e sempre vendendo para as mesmas pessoas na empresa, porque lá a gente não podia comercializar produto. Então era muito assim, a pessoa pegava comigo do lado de fora, aí entrava para a empresa, ou no horário do almoço, então eu não conseguia nem fazer propaganda, eu não conseguia sair vender, então assim, eu fazia muito assim, nossa, bem reduzido mesmo, sempre para as mesmas pessoas, e não tem nem comparação agora com depois que eu comecei o curso. A receita, a mente aberta, é muito lindo, assim, sabe? Eu fico vendo, assim, cada aula do curso, assim, abre muito a mente da gente, sabe? Abre muito a mente. Aí eu comecei a fazer o curso, fui num restaurante, tô reformando minha cozinha, para fazer bolo. Aí a pessoa, você faz bolo? Eu vou pegar seu telefone, e já encomendou um bolo. Ou fui no mercado comprar um bowl, aí conversando com a caixa, nossa, esse bolo é bom para bater o bolo, né? Não sei o quê. Você faz bolo? É uma cliente assim, ó, fiel minha, toda semana. Eu falei assim, gente, eu consigo cliente em conversa, sem eu querer vender, você entendeu? Assim, eu tô assim extremamente feliz. E tá visível, assim, eu digo assim, minha irmã chegou a falar, Pri, está outra pessoa. Pessoas de fora que falam que eu estou outra pessoa desde quando eu comecei a vender os bolos, sabe? Desde quando eu saí da empresa para vender os bolos. E é outra vida. Nossa, Fer, tô extremamente feliz mesmo. Cheguei e conversei na empresa. Só que é uma empresa muito familiar, sabe, Fer? Eles não mandam ninguém embora. Eles não, sabe, assim, pessoas que quiseram sair de lá de anos de empresa tiveram que pedir a conta. E eu falei, o não eu já tenho, o senhor confirmou, não tenho que temer. Fui conversar com o meu supervisor. Ele levou um susto, mas ele falou assim, mas eu vou te ajudar, Pri, porque você sempre foi uma excelente funcionária, você sempre, né, enfim, todos esses anos trabalhou aqui certinho. Então, assim, me deu um mês. A hora que ele falou, me deu um mês que eu te mando embora, aí eu falei, meu Deus, cara, agora é real. E agora, o que eu vou fazer? Aí começou a bater aquele medo. Eu vou ser mandada embora mesmo em um mês. Eu falei, agora, e se não der certo? Aí começou a tentar entrar aquela insegurança, aquela voz ouvindo, não vai dar certo aí, tá vendo? Você pediu pra ser mandada embora. Como que você vai fazer agora? Entendeu? Já começou aquela voz, assim, na nossa mente, que vai dar errado. Por que você fez isso? Foram 14 anos de empresa aqui, você tinha estabilidade. Só que aí eu fui buscar a palavra. Aí o senhor falou, por que você tá temendo? Eu já não falei que estou contigo? Então não temas, eu estou contigo. Aí não me bateu mais insegurança. E quando você entrou pro curso, você lembra como que foi? Se foi parcelado, se foi à vista, se foi... Eu parcelei, Fê, porque até então eu não sabia quando eles iam me mandar embora, por exemplo, né? Então eu fiquei um pouco temerosa em, por exemplo, talvez pagar um boleto à vista ou parcelei. Mas já no primeiro mês, podia ter pago à vista. O primeiro mês, eu comecei a trabalhar mesmo, assim, a partir do dia 13. Eu comecei a pegar os pedidos, de abril. O meu faturamento foi de 2.670. Só que daí, já no segundo mês, foi assim, o cumprimento da palavra, 6.600. Agora, em junho, que eu fiz o fechamento essa semana, ele deu 5.480. Você imaginava que no segundo mês você já ia estar faturando 5 mil, mais de 5 mil? 6 mil? Nunca imaginei, nunca. Eu nem tava contando. Falei, gente, vou deixar pra surpresa pro final, assim, mas acho que deve ter tido pelo menos o salário que eu ganhava, entendeu? Assim, eu ficava super ansiosa, falava, gente, quando será que eu vou conseguir a minha plaquinha de 5K? Agora eu já tô pensando assim, cada vez mais evoluindo, né? Então, assim, mas nunca imaginei. A Priscila de antes era uma Priscila estressada, não tinha muita paciência. Por vezes, a gente passa por tanta coisa quando a gente, por exemplo, trabalha fora, tem essa carga pesada, cuidar da casa, cuidar dos filhos, mesmo se a pessoa optar em trabalhar fora. Mas, assim, o bolo era algo que eu realmente gostava muito de fazer. Eu me achei, me identifiquei, só que eu tinha aquele sonho de trabalhar de casa, eu fazer meu horário, eu estar perto dos meus filhos. Olha que honra. Chegar na escola, a gente colocar uma mesa, tomar um café da tarde juntos. Meu esposo também sai cedo de serviço, que ele trabalha de madrugada, chega de manhã. Não tem preço, sabe? E hoje eu sou uma pessoa muito mais feliz, pude ter mais paciência até com os meus filhos, porque a gente, às vezes, na hora ali, você tá sobrecarregada do trabalho, você leva um fardo, assim, pesado já do ambiente de trabalho para casa, as crianças, né? Eu não podia ir numa reunião de pais, entendeu? Hoje eu tô, sabe, assim, desde o começo do ano, desde quando saí, já pude ir numa reunião de pais. Eu nunca apareci na reunião de pais, porque eu não queria deixar a desejar com o meu emprego fixo. Então, assim, hoje eu me programo para tudo. Então, para mim, tá sendo, assim, maravilhoso. Eu acho que é o sonho de toda mãe. Gente, não é possível. É o sonho de toda mãe estar perto dos filhos. Poder ganhar o seu dinheirinho, ter sua independência e trabalhar de casa, sabe? Era o meu sonho e, graças a Deus, tá tudo dando certo. É claro, né, que existem inúmeras boleiras como essas que você acabou de ver, mas não dá para eu mostrar todas aqui. Então, se você quiser ver esse bate-papo na íntegra e muitos outros, estão disponíveis no meu canal. É só você me procurar aí nas redes, né, por Fernanda Yamal que você vai encontrar.
tá certo? Essas boleiras, elas têm realidades completamente diferentes, tá? Mas tiveram acesso ao mesmo método para chegarem a esses resultados. Esse é o mesmo método que você está prestes a conhecer. E é justamente isso que eu vou te ensinar a partir de hoje. Então, fique comigo até o final, porque essa série, essa jornada vai ser transformadora. Por isso, preste atenção aqui comigo, hein? Antes de você pensar assim, ai, Fer, nossa, cadê a receita? Eu preciso dormir logo. Cadê o conteúdo? Anda logo. Deixa eu explicar para você como vai funcionar a nossa jornada boleira 5K, certo? Eu gosto de explicar tudo nos mínimos detalhes, né? Pra gente alinhar as expectativas aqui. A jornada, gente, ela é uma série de 3 aulas gratuitas. Você não vai pagar nada para ver. Né? Então, desde já, vamos ser gratos. Essas aulas acontecerão durante essa semana. Minha equipe vai colocar as datas na tela, tá? Agora mesmo, nesse momento, para você fazer um print, já anotar aí na sua agenda e já se programar para estar 100% presente nessas aulas, gente, que são de graça e transformam vidas, certo? Tirem o print aí. As aulas serão sempre no mesmo horário e eu vou revelar o passo a passo para você se transformar em uma boleira ou boleiro 5K trabalhando em casa, tá? Então você está assistindo a primeira aula da jornada boleira 5K. Hoje eu vou te ensinar receitas práticas e lucrativas para gerar renda extra com bolos caseiros aí na sua casa. Nós vamos falar sobre as oportunidades e a lucratividade dos bolos caseiros, isso é muito importante. E eu vou revelar as técnicas e os segredos que ninguém conta sobre os bolos caseiros profissionais que se vendem sozinhos. E por falar em bolo, hoje eu vou te ensinar a fazer um delicioso bolo com uma canela que vai dar um aroma maravilhoso, vai perfumar a sua casa. A gente vai transformar esse bolo num bolo de churros. Ele é muito fofinho, úmido, super simples de fazer, econômico, como todas as minhas receitas, e todos amam. Não tem erro, até quem nunca fez bolo vai arrasar. Tem alguém aí na live que tem alguma dificuldade em fazer bolos perfeitos? Sim ou não? Ou está insegura, né, de entrar no mercado, sem saber fazer bolos profissionais? Eu recebo muitos pedidos assim, Fer, me ensina a fazer uma receita coringa, fácil, perfeita para bolo. Quem gosta de receitas práticas, levanta a mão aí, escreva eu. Gente, vamos interagir comigo, hein? Não quero ficar falando com as paredes aqui. Hoje, além de tudo isso que eu falei, eu trouxe uma novidade para você e você vai gostar, tá? E antes que eu esqueça, vai ter sorteio de prêmios e eu preparei um presente surpresa para você que ficar até o final da aula e eu tenho certeza que você vai gostar. Mas agora preste atenção porque eu vou continuar, né? O que eu falei até agora aqui é o que vai acontecer somente na primeira aula e agora eu vou falar sobre a segunda aula. Na segunda aula, que será depois de amanhã, eu vou te mostrar na prática os primeiros passos para iniciar o seu próprio negócio e se destacar no mercado de bolos caseiros sem investir horrores, sem cometer erros, né? Então eu vou te dar orientações práticas de organização para você começar o seu próprio negócio, dicas práticas de gestão de tempo para você conciliar o trabalho da sua casa com o sucesso dos bolos caseiros. Vou trazer aqui também uma receita inédita de cobertura de doce de leite para a gente transformar esse bolo em um bolo churros. Vou trazer também técnicas de decoração dos bolos. Vamos falar sobre durabilidade, armazenamento, congelamento, descongelamento. Vai ter sorteios de prêmios também, tá? E na terceira e última aula eu não preciso nem falar, porque é a aula mais importante de todas. Por quê? Porque você realmente vai entender o passo a passo, vai ter acesso ao guia completo para você sair do zero a R$5.000 por mês com bolos caseiros lucrativos. Então, eu vou te mostrar qual é o plano de ação detalhado para você faturar mais de R$5.000 por mês com bolos caseiros, mesmo sem ter experiência.
Vou trazer também orientações práticas, desde qual receita escolher, definição de preço, estratégia de marketing para você divulgar os bolos e atrair clientes certos, né? E técnicas de abordagem e persuasão. Quem aí tem dificuldade de falar com as pessoas, saber o que vai falar quando for oferecer, né? E também nós vamos falar sobre as principais dificuldades e a superação dessas dificuldades, né, que as boleiras enfrentam aí no início da carreira com a venda dos bolos caseiros, tá bom? E o néctar, né? O que as boleiras de sucesso fazem para gerar vendas instantâneas e ter dinheiro todos os dias com estratégias simples de vender sem precisar vender. E ainda uma oportunidade única para você ser a próxima boleira 5K e faturar mais de R$5.000 já nos próximos dias. Então, preste atenção aqui. Se você não sabe vender, se você não sabe divulgar, se você tem vergonha de oferecer seus bolos ou medo de fazer os bolos e as pessoas não gostarem, não conseguir vender, né? Você precisa estar na terceira aula. Eu não sei se você estava prestando atenção, se você percebeu, mas eu falei, né, o que vai acontecer na aula 1, 2 e 3. E essa jornada, ela foi criada como um filme, como início, meio e fim. Então, é preciso assistir todas as aulas. Como você pode ver, existe uma jornada para você percorrer e efetivamente se tornar uma boleira 5K. E eu já adianto, conteúdo não são somente receitas, tá? Aqui eu ensino muito mais que isso, porque eu quero ver vocês ganhando dinheiro com bolos. Eu não quero que vocês fiquem só colecionando receitas como a maioria das pessoas fazem, né? Tá bom? Então, se você quer realmente mudar a sua vida financeira, ser uma boleira 5K, separe esses 3 dias para você. Se concentre, elimine as distrações, assista todas as aulas até o final, faça as suas anotações, aplique o que você aprender. O que vai trazer o resultado que você busca é aplicar esse conhecimento. E se você está aqui, é porque você quer se tornar uma boleira 5K, como as minhas alunas. Tô certa? Sim ou não? Agora preste atenção aqui. Nesta jornada, nós vamos dar vários presentes super especiais. Quem aí gosta de ganhar presente? Escreva nos comentários. Amo presente. Escreva nos comentários presente. Só para eu ver se vocês estão prestando atenção no que eu tô falando. Vamos lá, que agora eu vou falar para vocês quais são esses presentes. Vamos lá, gente, ó. Nessa jornada, nós vamos sortear 3 kits maravilhosos, super completos, com formas, utensílios, lá da Leila Fiore Forma, gente, que é o melhor lugar, né, onde a gente encontra as formas maravilhosas e super em contas. Então, eu vou sortear 3 kits de formas e utensílios lá da Leila Fiore Formas, para a boleira já começar, e uma bolsa completa de estudos do projeto Boleira 5K, que é o curso mais completo de bolos caseiros do Brasil. Inclusive, é reconhecido pelo MEC, pela Faculdade de Brasília. Já pensou? Você ter acesso ao método completo, com mais de 30 receitas, o passo a passo, para você ser dona do seu próprio negócio e se tornar uma boleira 5K? Esse é o mesmo método que essas boleiras que você acabou de ver têm acesso. Fer, mas como que vai funcionar? Como concorrer a esses prêmios maravilhosos? Preste atenção. Serão 3 kits e uma bolsa de estudos do projeto Boleira 5K, certo? Em cada aula, eu vou falar aqui uma palavra-chave e você vai anotar aí no seu caderno a palavra-chave da aula 1, a palavra-chave da aula 2 e a palavra-chave da aula 3. Ou seja, será necessário estar comigo durante as 3 aulas para você saber quais são essas 3 palavras-chave. Na aula 3, que eu falei que é a mais importante de todas, que é a aula 3 da Jornada Boleira 5K, eu vou dar todas as orientações sobre onde você vai precisar escrever essas palavras-chave para concorrer aos presentes, certo? Bom, então vamos continuar, né? Eu sei que é uma curiosidade, deixa eu limpar aqui, gente, meu batom. Ó,
Eu sei que é uma curiosidade muito grande das pessoas saber como eu comecei a carreira como boleira e como eu cheguei até aqui, tá? E como eu sei disso? Porque vocês responderam uma pesquisa quando vocês se inscreveram para essa jornada. Inclusive, sempre que vocês estiverem assistindo aulas na internet de outros profissionais, busquem por essa informação. Como que essa pessoa começou? Como que essa pessoa chegou onde ela chegou? E também busque saber se o que essa pessoa ensina gera os resultados que você está buscando, como eu já mostrei as boleiras aqui, certo? Bom, eu cheguei até aqui, gente, porque eu decidi compartilhar exatamente o que eu fazia na minha vida para gerar renda com bolos caseiros simples na minha casa de uma forma rápida e econômica. Isso aconteceu da noite para o dia? Eu tinha experiência? Claro que não. Hoje eu ensino milhares de pessoas a ganharem dinheiro com os bolos caseiros, mas a verdade é que eu nem em sonho eu imaginava que eu me tornaria boleira. Até porque antes de me tornar boleira, eu era advogada. Eu era a doutora Fernanda Yamal. Fer, mas que reviravolta foi essa? Que loucura, né? Os bolos caseiros entraram na minha vida após a maternidade. Quem é mãe aí, levanta a mão. No momento mais difícil da minha vida, eu abandonei a minha profissão de advogada e comecei a vender bolos por R$10 na minha casa. Tá vendo esses dois aí? Esses são os meus filhos, Paulo e Malu. Eles foram o motivo de eu ter largado a minha profissão e começar a vender os bolos caseiros por R$10. Eles são o motivo de eu estar aqui hoje e de não ter desistido. Eu vou dar uma resumida aqui, tá? Paulo e Malu, eles nasceram com 6 meses de gestação, 30 centímetros e pesavam 800 gramas cada um, menos que um pacote de farinha, né, gente? A partir daí, a partir do nascimento deles, eu vi os meus filhos lutando diariamente pela vida. Foram 100 dias em uma UTI e eu e meu esposo morando numa recepção de hospital. E foi nesse período que eu pude sentir a presença de Deus na minha vida, que eu soube o que é ter fé, dia após dia. E depois de muitas lutas, paradas cardíacas, cirurgias, nós conseguimos voltar para casa com os dois no colo. Era a única coisa que eu pedia para Deus, que voltasse com os dois no colo, porque nós vimos vários coleguinhas de Paulo e Malu falecerem naquela UTI. E foi nesse momento que nós retornamos que eu abandonei a minha profissão e decidi me dedicar a eles, porque eles precisavam de muitos cuidados de alimentação, fisioterapia, enfim. Mas com o passar do tempo, eu vi que eu não poderia apenas cuidar das crianças, eu tinha que produzir. Eu precisava gerar renda com alguma coisa em casa, pois se continuasse daquela forma, as coisas iriam começar a ficar feias, né? Iriam começar a faltar. E de fato isso começou a acontecer. E eu pensava dia e noite, meu Deus do céu, o que eu posso fazer para gerar uma renda extra sem ter que sair de casa, né? Porque eu pudesse cuidar das crianças e sem investir muito dinheiro, porque eu estava sem na época, né? Foi aí que a minha paixão pelos bolos caseiros, que até então eu só fazia para casa, se transformou em renda extra. Os bolos caseiros eram a única coisa que eu sabia fazer e que eu poderia, né, que poderia me gerar uma renda extra em casa. Só que tomar essa decisão foi muito difícil para mim. Porque quem me vê hoje acha que eu sempre fui muito comunicativa, né? Mas a verdade é que eu morria de vergonha de oferecer meus bolos. Eu tinha o maior medo de levar um não na cara. Eu nunca trabalhei fora, além de ser advogada. Eu nunca vendi nada. Então você imagina para uma advogada, uma pessoa assim, começar a vender bolo de R$10 em casa, né? E na época,
eu lembro que eu sofri muito. Por que que eu sofri muito? Primeiro, com a falta de conhecimento. Na época só tinha curso, a gente só vinha curso de receita, né? Por que que eu sofri muito? Porque eu não tive o apoio da minha família. Minha família não falou, vai lá, filha. Muito pelo contrário, né? Onde já se viu meus pais pagarem faculdade para mim, para eu simplesmente rasgar o meu diploma, né? Parar de advogar e começar a vender bolo. Muitas críticas das pessoas com relação, né, a isso, a abandonar a profissão e começar a vender os bolos. Sofri também com a falta de organização, porque, gente, meus filhos são gêmeos. Eu tinha que cuidar de tudo, né? Então, além de não dormirem à noite, eu só fui conseguir dormir à noite quando eles fizeram 2 anos de idade. Então, você imagina, cuidar dos filhos à noite, fazer bolos, cuidar dos filhos de dia, o cansaço era extremo e eu não tinha resultados extraordinários por falta de organização. Outra coisa que eu sofri muito também foi com a incerteza e a insegurança, né? Porque eu não tinha certeza se isso era realmente uma coisa que daria lucro no final, né? E se eu ia conseguir ou não. Ou seja, de um lado, eu tinha todos esses obstáculos, né? Falta de apoio, falta de organização, incerteza, insegurança, crítica das pessoas, né? Mas do outro lado, eu tinha os meus filhos, que precisavam dessa renda. Então eu tinha 2 opções, simples, ou desistir ou continuar. E qual foi a minha escolha? Obviamente, se eu estou aqui falando com você hoje, continuar, né? Só que, nesse meio do caminho, gente, eu cometi muitos erros. O primeiro deles foi começar sem buscar conhecimento. Como eu já falei, não havia cursos na época que ensinavam sobre e o tamanho de formas, como eu vou ensinar vocês aqui, né? Tamanho de formas ideais. Não ensinava sobre forno, qual que era o melhor, como assar bolo neste ou naquele, como conciliar os bolos com os afazeres de casa, como a gente vai falar na aula 2, como vender, como a gente vai falar durante toda essa jornada e principalmente na aula 3. Então eu sofri muito, porque eu morria de vergonha de oferecer para as pessoas. Eu não sabia vender nada, eu morria de medo de levar um não e ficava com muito medo das pessoas reclamarem do preço também, certo? Outro erro que eu cometi foi achar que eu deveria ter vários sabores de bolo para eu, enfim, começar. Quem aí acha que tem que ter um monte de sabores para começar e não começou ainda por causa disso? Gente, eu perdi muito tempo e dinheiro testando receitas da internet que não deram certo. Não eram receitas testadas e aprovadas como você tem acesso, por exemplo, hoje na jornada e as alunas do projeto Boleira 5K, entendeu? Outro erro que eu cometi também, me preocupar com o que os outros iriam pensar de mim. Quem aí se preocupa? Ai, fulano vai falar tal coisa. Ai, meu parente vai falar tal coisa. Gente, isso me impediu de atingir muitos clientes e de vender muitos bolos. E foi aí que eu comecei a pensar todos os dias. Meu Deus, como eu faço para otimizar a minha produção? Ou seja, fazer vários bolos em menos tempo. Como que eu faço para vender sem precisar vender? Porque vender era um sofrimento para mim. Como que eu faço para realmente ganhar dinheiro com isso, mesmo sem ter o apoio da minha família, mesmo sem ter as críticas? Aliás, mesmo com as críticas. E foi aí que eu desenvolvi o meu método e passei a ganhar mais de R$5.000 por mês com bolos caseiros simples, prático e econômicos trabalhando na minha casa. E aí você pode pensar, Fer, mas eu vejo tanta gente reclamando, falando que não está conseguindo vender, aqui nos comentários mesmo com certeza já teve, que ninguém valoriza o meu trabalho, os meus bolos, que tem muita gente vendendo bolos aqui na minha cidade. Sim, tem muitas pessoas que estão nessa situação, infelizmente. E isso pode acontecer com você também se você não se capacitar para aprender como começar, como divulgar, como vender, como se destacar da sua concorrência.
Porque não é só aprender a fazer bolo bom, como você vai aprender daqui a pouco. Você precisa aprender a transformar esses bolos em renda na sua casa. Por isso, foque em aprender e aplicar tudo aqui da Jornada Boleira 5K. Assim como essa boleira fez. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Eu era dona de casa, mãe, dona de casa. Eu era voluntária, uns 6 anos, voluntária de um projeto que tem aqui na minha cidade, né? A gente tinha um projeto que nós trabalhávamos com crianças autistas, a gente dava apoio aos pais, às crianças com autismo, então eu era voluntária desse projeto, fiquei durante 6 anos trabalhando no projeto, e eu era dona de casa. Eu fazia acabamento de serviços gráficos, eu trabalhei para 3 gráficas, aí eu já tive umas meninas que trabalhavam aqui, mas aí no decorrer do tempo, quando eu engravidei da Graziele, aí eu parei, então, daí, depois eu me dediquei mesmo a ser mãe, né? Porque é uma diferença muito grande uma criança da outra. Quando você falou assim para o seu esposo, ele te apoiou? Quando você falou, vou fazer um curso aqui online de bolos caseiros, o que ele falou? No começo, ele não deu muito apoio, não, sabe? É porque, assim, eu já tinha comprado outros cursos, né? E, assim, não tinha ainda evoluído, sabe? Porque ele falava, assim, que por ele ver, né, que eu já tinha outros cursos online e não me dedicava e não fazia. Eu gostava muito de fazer bolos, mas, assim, era uma emoção muito grande dar bolos, presentear as pessoas com bolos. Então, fazia muito bolo de confeitaria. Todo mundo que precisava de um bolo, eu fazia de graça. Então, ele não via aquilo como um trabalho, sabe? Porque não via entrar dinheiro, via sair as coisas de casa, né? Aí, quando comecei a fazer o seu curso, no entanto, quando eu entrei no projeto Boleira 5K em janeiro de 2022, eu já estava vendendo bolo só de assistir você. E aí, quando foi, assim, dando uma evolução, eu falei, não, agora eu tenho que entrar, né? Eu tenho que aprender para empreender. Entrei em janeiro, só que assim, logo, acho que foi no último dia de janeiro que eu entrei, né? Só que ainda não fiz o curso, eu fui fazer mesmo, entrar nas aulas mesmo, já era em abril, quase passo. Comecei mesmo a evoluir e fazer. Daí, em junho, eu já bati o 5K. E você imaginava que você ia ter resultados tão rápido como foi? Não imaginava, Fernanda. Quando eu entrei no projeto Boleira 5K, eu tinha um objetivo muito grande. Era dar um estudo melhor para minha filha, sabe? Esse era o meu... Eu já tinha passado, né? A Gabi já não consegui para ela. A Gabi sempre estudou em escola pública. E quando eu tive a Graziele, eu falei assim, não, hoje eu preciso fazer algo pela minha filha, né? Sabe? E o meu objetivo maior mesmo era poder pagar o colégio para ela. Poder dar um estudo melhor para ela, né? Não só o colégio, mas dar uma vida melhor, né? Sair daquela vida de escassez de, hoje eu não tenho, né? Tem que esperar o tal do dia 5, tem que esperar o tal do dia 20, sabe? Então, nossa, era uma situação, assim, muito difícil. Graças a Deus, hoje, assim, o Bolos Caseiro paga o colégio para minha filha estudar. É muita alegria mesmo, sabe? Qual era o seu maior medo ou receio? Sabe? Pô, será que eu vou investir nisso aqui mesmo? Qual que era o seu maior medo? Eu tinha, assim, é muita vergonha mesmo, sabe? Eu sou muito tímida. E o projeto Boleira 5K, ele tá me ajudando muito, não é só vender bolo, não, sabe? Hoje eu já encaro, assim, um celular, já pego, faço um vídeo, mas é muito difícil para mim fazer isso. Sou muito tímida. Então, eu aprendi, assim, que a gente precisa ir quebrando essas barreiras. E a vergonha mesmo de ter que vender, oferecer, sabe? As pessoas, assim, né, ao redor, assim, não querer comprar, porque acha que bolo caseiro é de graça, sabe? As pessoas veem, assim, como não tem custo aquilo, acha que quem que não faz um bolo caseiro, né? E, assim, esse foi o meu receio mesmo, sabe? Uma dificuldade muito grande. Mas, graças a Deus, eu fui indo, sabe? No começo foi bem devagar, mas eu não desistia, sabe? Quando foi em maio, eu vi que eu estava vendendo bem. Falei, nossa, peraí. Aí já estava dando uns R$2.000 por semana. Cheguei a bater nessa. Depois, quando chegou junho, maio, eu falei, peraí, vou anotar. Eu não lembro direito de maio de 2022, mas eu só sei que em junho eu entrei no desafio da Boleira 5K, eu falei, agora eu vou ser 5K. E aí eu bati o meu 5K. Hoje o seu faturamento médio é de? Eu fechei esse mês de junho, e para mim, eu falei assim, que era um presente de aniversário meu. Eu ia bater os 10K. E bati. Fechei o meu 30 de junho, no dia do meu aniversário, com o 10K. R$10.000 com bolos caseiros. Foi. 10.081. Eu vendi, somente no mês de junho, foi 399 bolos inteiros, 156 bolos em pedaços. Eu vejo, assim, que quando a gente coloca, né, metas, a gente alcança. Você investiu muito ou você começou com o que você tinha aí na sua casa? Como foi? Não investi muita coisa, não, sabe? Eu até falo, né? Hoje eu até brinco com a minha vizinha, que quando eu comecei com as formas emprestadas dela. Até esse dia eu falei para ela, olha para você ver, para quem começou com forma emprestada, hoje está com uma cozinha aqui, né? E assim, comecei com as formas emprestadas da vizinha, aí depois eu comprei, né, minhas formas, e aí a gente vai investindo aos poucos, porque hoje, o meu pensamento hoje, assim, eu quero crescer, então eu tenho que trabalhar em investimento naquilo que eu vou crescer.
Qual é o ponto alto, assim, do projeto Boleira 5K? É as receitas que são práticas, rápidas, econômicas. A pessoa não acredita quando você está lá em live falando, olha, gente, eu gastei R$4 e pouquinho para fazer essa receita. Então, assim, não adianta. Quando a gente tem um público que gosta dos bolos, é aqueles bolos simples que vende todos os dias. E eu amo, né? Porque eu falo assim, quanto mais simples os bolos mais eu vendo, mais eu lucro e menos eu trabalho. Olha, durante a jornada eu vou colocar vários vídeos aqui para te inspirar, para você ver o quanto é possível e o quanto você é capaz, tá bom? Vamos seguir? Papel e caneta na mão, espero que vocês já estejam, porque de agora em diante é muito conteúdo, tá? Todos que estão aqui me assistindo, sabe o que é Boleira 5K? Sim ou não? Quem sabe, escreva aí no chat, por favor. Sim, o que significa Boleira 5K. Quem souber, escreve. Quem não souber, não tem problema. Pode falar, não sei, tá? Eu sempre gosto de fazer essas perguntas aqui durante a jornada, porque eu sei que existem pessoas que não sabem o que significa o Boleira 5K. Então, agora eu vou explicar. O Boleira 5K é uma boleira que fatura R$5.000 ou mais por mês com bolos caseiros. Esse K, gente, significa 1.000, então 5K é igual a 5.000, tá? Ai, Fer, ó, você falando, mostrando vídeo, mas será que dá esse dinheiro todo mesmo? É realmente um negócio lucrativo que dá retorno? De verdade, né? Eu sei que tem muita gente que não acredita, mas olha as oportunidades do mercado de bolos caseiros que você que pensa dessa maneira ou ainda duvida está perdendo. Falei que hoje também ia mostrar as oportunidades, né? Pois é. Segundo estudos realizados, gente, mais de 60%, escuta esse número, mais de 60% dos brasileiros vivem com até um salário mínimo, ou seja, né, hoje R$ 1.412 por mês, que dá R$ 16.944 por ano. Quem aí se enquadra no que eu acabei de falar? Você faz parte dos 60% dos brasileiros? Ou você ganha mais, ou você está desempregado? Você que ganha um salário mínimo, sabe quanto que essa pessoa que recebe um salário mínimo recebe por dia para trabalhar de segunda a sábado, né? R$ 47,06. E você sabe quanto que uma boleira 5K recebe por dia? No mínimo R$ 166. Ou seja, uma boleira 5K recebe mais que o triplo para trabalhar menos perto da família e no conforto do seu lar. E essa vai poder ser a sua realidade também. Mas para isso é necessário você começar traçando metas. Eu falei que eu ia ensinar muito mais que receitas aqui, né? Então já estou ensinando o planejamento do seu negócio. Quem sabe calcular aí quantos bolos você precisa vender para ter a renda que você deseja? Quem sabe traçar metas, levanta a mão. Escreva aí, sei, não sei. Vamos lá interagir comigo aqui. Agora eu quero que você pegue o seu papel e sua caneta, acompanhe, copie, tire print, porque, ó, é conteúdo de verdade, tá? Eu vou te ensinar aí a traçar a sua primeira meta. Tô falando com quem fatura menos de um salário, né, ou menos de R$2.000. Vamos lá. Uma meta baixa, porque eu sei que tem muita gente aqui que está começando e pessoas que já fazem bolos, mas não vendem muito, né? Vendem pouco. Vamos começar com uma meta de R$2.000 livres, tá? Livre para você, que é muito mais que um salário mínimo, né? Para trabalhar em casa. Então, R$2.000 livres. Vamos fazer uma conta rápida de padaria, tá? Rápida de padaria, porque vai ser assim, hipoteticamente falando, mas vai ser uma conta que você vai entender. Sabendo que o faturamento bruto, né, é igual a custo que você gasta para produzir, mais a sua mão de obra, mais o seu lucro, tá? Essa é uma fórmula. Se eu tenho 2.000 livres, quer dizer que eu tenho R$1.000 de mão de obra, que é meu, R$1.000 de lucro, que é meu. Isso é R$2.000 livres, tá? Mas e o custo, Fer?
o custo, se você precificar direitinho do jeito que eu ensino e já já você vai entender, será R$1.000 também, porque o custo é a terça parte da precificação, ou seja, faturamento bruto é igual a custo mais mão de obra mais lucro, como você está vendo aí, 1.000 mais 1.000 mais 1.000, tá? E por que eu estou falando que você vai entender a minha precificação? Veja bem, um preço médio de venda. Vamos colocar um preço médio de um bolo que você vai aprender a fazer aqui nessa jornada, com cobertura, bem bonitinho, né? Bem bonitinho não, bem bonitão e gostoso, né? Vamos colocar um preço médio de R$30, e isso vai variar de acordo com a sua precificação, e eu vou mostrar isso na aula 3. Preço médio de venda, um bolo R$30. Nós sabemos, tá? Que para a gente chegar a esse preço médio, R$10 foi de custo, R$10 foi mão de obra e R$10 foi de lucro. Por quê? Porque ele é uma terça parte do preço, certo? Então, para faturar 2.000 livres de mão de obra, né, e lucro, eu preciso de um faturamento bruto de R$3.000. Agora que você já sabe quanto você precisa faturar por mês, você precisa definir o quê? A sua rotina de trabalho. Olha o planejamento, gente. Isso é um dos pilares de um empreendimento de sucesso, tá? Qual será a sua rotina de trabalho? E eu joguei bem baixo aqui mesmo, tá? Se hoje você trabalha o dia inteiro, 8 horas por dia, sai de manhã, volta à noite, etc. Ó, eu coloquei aqui de terça a sábado, né? Terça a sábado, ou seja, 5 dias por semana, né? Então, o mês tem 4 semanas, certo? Então, 5 multiplicado por 4, você vai trabalhar 20 dias por mês. Se você é uma pessoa que trabalha para os outros, trabalha fora, você trabalha muito mais, né? Quantos bolos você precisa produzir para faturar 3.000 bruto por mês? Vamos lá fazer essa continha? Você vai fazer o seguinte, faturamento bruto, ou seja, 3.000, dividido pelo preço médio do bolo, onde a gente colocou R$30. Qual é o resultado dessa conta? Quantos bolos você precisa fazer por mês? 100 bolos por mês. Ave Maria, Fer. É muito bolo. Eu nunca vendi nada. Eu não consigo vender nenhum. Malemar nos 2, 3, 4, né? Imagine 100. Calma, que vai ser melhor do que você imagina, tá? Fer, quantos bolos eu preciso produzir por semana? 100 bolos por mês. Quantos bolos você precisa produzir por semana? Você vai pegar 100 bolos por mês, dividir por 4 semanas, que é o que tem em um mês. Vai dar qual resultado? 25 bolos por semana. Já tá melhorando, né? 25 bolos por semana, mas ainda é muito. Quantos bolos você precisa fazer por dia? A gente vai pegar 25, que é a quantidade de bolos que você precisa fazer por semana, e dividir pelos dias que você vai trabalhar. Terça, sábado, 5 dias, né? Então, 25 dividido por 5, 5 bolos por dia. Tá fácil de resolver isso aqui, hein? Então, trabalhando 20 dias por mês, 4 horas por dia, ou seja, ou na parte da manhã ou na parte da tarde, você vai ter um faturamento bruto de 3.000 e líquido de 2.000, ou seja, muito mais que um salário mínimo, né? Você viu só como é perfeitamente possível e fica muito mais alcançável quando a gente tem conhecimento? Você que não sabia traçar metas, você que não sabia como definir, né, a sua jornada? E claro, seguindo o método, você vai faturar muito mais que isso. Eu sempre trago os alunas aqui, eu quero que vocês vejam, olha quanto essas alunas vendem por dia. Vocês têm que vender 5. Aqui a Priscila, 25 bolos, Maria José, 34 bolos. Eu tenho várias alunas aqui, gente, escrevam aí as alunas, que são Fernanda e Amal, quantos bolos vocês vendem por dia? 10, 15, 20, 30. Fernanda, mas eu morro de medo. Sabe o que eu tenho medo, Fernanda? De não conseguir me organizar, isso aí eu vou ensinar mais pra frente, não conseguir dar conta, Fernanda. Olha como o conhecimento é importante. Você sabe como que você faz para saber quantas encomendas você pode pegar no dia, que você vai deixar o seu cliente satisfeito, vai conseguir entregar? Agora sim você vai ficar de queixo caído.
Você pode produzir muito mais do que você imagina na sua casa se você tiver a técnica e as receitas certas. Você sabe qual é a sua capacidade de produção diária? Sim ou não? O que é a capacidade de produção, Fer? É exatamente quantos bolos você consegue produzir por dia nas suas horas de trabalho. E eu vou te ensinar a calcular isso. Vamos lá? Daqui a pouco tem receita, daqui a pouco tem palavra-chave para o sorteio, mas agora você precisa aprender isso aqui. Você não quer ficar igual um monte de boleira que a gente vê por aí nos comentários, nas redes sociais, falando que não está conseguindo vender, que não está vendo a cor do dinheiro, que vai desistir, né? Então a gente não, fazer receita é a parte mais legal, mas você é adulta, você precisa fazer o que precisa ser feito para conseguir chegar onde quer chegar. Certo? E eu tô te ensinando isso aqui de graça. Então, para começar, vamos ser gratos, prestar atenção e aplicar, tá? Qual é a capacidade de produção por dia? Vamos pensar em um forno pequeno como esse aqui, ó, que é o meu. Vamos pensar que a gente consegue assar 2 bolos desse aqui, ó, por vez, 2 bolos. E que o tempo de forno é de 30 minutos, porque esse é mais ou menos o tempo de forno, de 20 a 30, tá? Se eu consigo fazer 2 bolos em 30 minutos, em 1 hora eu consigo fazer quanto? 4 bolos. Voltando lá na nossa jornada, quantas horas eu falei que você ia trabalhar por dia? 4. Então, se eu consigo fazer 4 bolos em 4 horas, 4 multiplicado por 4 vai dar quantos? 16 bolos. Então, a minha capacidade de produção por dia, trabalhando 4 horas por dia aqui na minha casa, é de 16 bolos por dia. Você viu só? Essa capacidade, gente, é para quem consegue assar somente 2 bolos por vez com forno pequeno. Você consegue produzir no mínimo 16 bolos aí na sua casa. Quem está aprendendo, quem está gostando do que está aprendendo, vamos curtir a live, por favor, tá? Já aproveita, já compartilha aí com as amigas que precisam de renda extra. Isso aqui é ouro. Logo, logo a gente vai tirar essas aulas do ar, então já compartilha logo, ajuda a gente também, né? Tá bom? E aí você pode pensar, ou pode alguém falar aí nos comentários, né, que agora eu não tô tendo acesso, mas Fer, aqui na minha cidade já tem muitas pessoas vendendo bolos caseiros. Esse mercado tá saturado. Meu marido não acredita nisso não, tá? Quem aí acha que o mercado de bolos caseiros está saturado, levanta a mão. Quem já acha ou quem já ouviu de alguém ou já pensou, fala assim, pela madrugada é muita boleira, hein? Porque a gente olha na rua assim, né? Na vizinhança tem várias pessoas. Quem acha aí, escreva saturado, tá? E se você acha, se você pensa, ou se você já ouviu, já viu alguém escrevendo nos comentários que acha que está saturado, para tudo que você está fazendo e presta atenção. Olha as oportunidades do mercado de bolos caseiros que você está perdendo. Por que eu estou falando isso aqui? Olha que incrível esse estudo global, gente. Quando eu falo global, ele é mundial, feito pela Mordor Intelligence. Eu sempre gosto de trazer ele aqui, porque ele é onde eu posso comprovar para vocês a minha tese e o que eu venho falando, tá? Segundo esse estudo, o tamanho do mercado de bolos deverá crescer 80,39 bilhões em 2023 para 94,70 bilhões até 2028. A gente está em 2024. Com um crescimento de 3,3% durante esse período de previsão, tá? Ou seja, ao contrário, é 28 ou 29? Eu não vi. 28 ou 29, não sei. Ou seja, ao contrário do que muitos pensam, não é modinha, não é passageiro. E o mercado não está saturado. Agora, preste atenção quando eu falo que o mercado de bolos caseiros só cresce. No médio prazo, os bolos não embalados, ou seja, os artesanais, lideraram em termos de vendas. Por isso que as minhas boleiras vendem muito, gente. Enquanto os bolos embalados, os industriais, continuam a diminuir em termos de valor. Ninguém vai dar valor nesse tipo de coisa.
O aumento do consumo, a mudança de preferências e o surgimento de pequenos produtores estão entre as mudanças que estão transformando a indústria organizada de bolos. Bolos personalizados são uma tendência recente em muitos países, como Estados Unidos, Reino Unido, Índia, China, Japão e muito mais. Agora dá para vocês entenderem o motivo de tantos alunos, Fernanda e Amal? Mais de 27 mil alunos em mais de 15 países. Deu para entender, né? Porque o mercado está crescendo e essas pessoas, esses alunos, eles querem aproveitar essa onda de crescimento. Então, é por isso que eu te asseguro, bolos caseiros são muito lucrativos, o mercado não está saturado, muito pelo contrário, está crescendo e é perfeitamente possível ganhar mais que 5 mil reais por mês trabalhando em casa. Mas você precisa saber como fazer isso. Detalhe, você pode começar sem investir praticamente nada, ou seja, sem risco, certo? Eu só digo uma coisa, se você ainda não trabalha com bolos caseiros aí na sua casa, ou se você já vende, mas não consegue sair do lugar, olha a oportunidade que você está perdendo. O mercado está crescendo e você está ficando para trás, tá? E sempre aparece uns e outros aqui, gente, nós já vamos fazer receita, e soltam uns comentários, né, umas pérolas, nossa, fala demais. Podia ser mais objetiva. Cadê o conteúdo? Cadê a receita? Eu sei, gente, conheço vocês aqui, ó, na palma da mão. Tá? Então, eu quero dizer o seguinte. Se você está aqui porque quer ser uma boleira de sucesso que fatura mais de 5 mil reais por mês, tudo que eu compartilhei até agora aqui com você foi para te mostrar as oportunidades que talvez você ainda não havia enxergado, mostrar que existe um caminho certo, porque não é de qualquer jeito que você vai fazer isso, que você precisa traçar metas e eu já te ensinei, e precisa também acreditar em você mesma, porque, bem, se nem você mesmo acredita, quem é que vai acreditar? E por mais que pareça distante, difícil, inacreditável, se eu e milhares de pessoas conseguimos, você também vai conseguir se você seguir o passo a passo que eu vou te mostrar. E não basta querer ter uma vida melhor não, tá? Não basta você querer ser uma boleira profissional de sucesso, porque querer ter uma vida melhor, ser bem-sucedida, todo mundo quer. Mas passar pelo processo, aí já é outra coisa, né, minha gente? Então guarde bem, anote essa frase aí, que eu vou te falar agora. Anote aí. Motivação faz você começar. Dedicação faz você continuar e método faz você conquistar. Eu comecei por causa dos meus filhos. Tive muita dificuldade, mas eu me dediquei, porque eu precisava avançar, eu não podia desistir. E eu conquistei depois que eu desenvolvi o meu método, entendeu? E se você ainda não chegou onde quer chegar, seja humilde e ouça as pessoas que já chegaram lá, tá? Daqui para frente nós vamos falar sobre a prática, desde as receitas, dicas econômicas, estratégias de marketing e vendas. Bora lá, né, minha gente? Porque hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo coringa, que é inédito, fofinho, delicioso, super prático e econômico. E nós vamos transformá-lo em um bolo de churros, super valorizado e sem complicação nenhuma. Mas é claro que é preciso técnica. E eu vou passar todos os segredos para você. E não esqueça, tá? Que durante essa aula eu vou falar a palavra-chave para você participar dos sorteios, né? Dos kits lá da Leila Fiore Formas e da bolsa completa de estudos do projeto Boleira 5K. Preste muita atenção, anote todas as dicas durante o preparo para que seus bolos fiquem perfeitos. Aqui vai ser técnica pura. Vamos colocar a mão na massa, né?
Eu vou pedir para minha equipe colocar o slide na tela e enquanto isso eu vou arrumar minha bancada para a gente começar essa receita. E se surgirem dúvidas durante o preparo, eu não vou poder parar e ficar olhando aqui toda hora, né, para responder. Vocês podem perguntar no chat, a minha equipe está no chat também para responder e a gente também vai ter uns plantões de dúvidas, tá bom? Relaxa, que eu tenho certeza que muitas dúvidas eu vou responder aqui no momento, tá? Antes de começar o preparo da receita, eu quero dizer o seguinte para você, a gente vai posicionar a câmera aqui para você ver que eu já untei as formas com desmoldante mágico, tá? Que é uma misturinha de 3 ingredientes que salvou a minha vida. E foi com ele, né? Depois dele que eu passei a desenformar bolos perfeitamente. Quem aí já conhece o desmoldante mágico? Escreva aí nos comentários. Quem aí já conhece? Quem não conhece ainda, fica tranquilo, porque eu vou dar de presente essa receita no final da aula, tá? Bora lá, gente? Antes de começar a receita, é o seguinte, é muito importante, olha aqui agora, é muito importante você escolher as formas certas para você fazer as suas receitas, certo? Por que eu tô falando isso? Porque, veja bem, se você, por exemplo, errar o tamanho da forma na hora de fazer os seus bolos, pode ser que seu bolo fique muito pequeno, ou então que derrame, né? Ou então que você não forneça um bolo padrão para os seus clientes. Aqui, eu vou te falar quais são as 3 formas que eu gosto de utilizar, certo? Que são, calma que eu vou falar todas as medidas e onde você pode encontrar. Essas formas são as formas da Leila Fiore Formas. Essa daqui que você tá vendo agora já está toda untada. Ela é a que eu uso padrão, tá? Bolos de 19 centímetros por 16 por 7 de altura. Essa daqui você só encontra na Leila. Por quê? Porque, gente, ela foi fabricada exclusivamente para mim. Eu pedi essas medidas, pedi essa forma com um cone mais largo. Para quê? Para que eu use menos massa, ou seja, com uma receita dessa aqui que você vai aprender, você vai conseguir fazer 2 bolos. Com isso, você vai vender um bolo de um tamanho bom, de 19 centímetros e mais barato, tá? Essa daqui é a de mini bolo, né, que é a mini suíça, de 12 por 8 por 6, também tem na Leila, tá? Essa daqui é ótima também, tá uma febre no momento. E essa pequenininha aqui que você tá vendo é a 9 por 4, então todas essas 3 eu indico. Lembrando que existem públicos e momentos e embalagens diferentes para você fornecer, para você oferecer esses tamanhos de bolo, tá? E sobre isso eu vou falar na próxima aula, que será na aula 2. Por quê? Porque a gente vai decorar, a gente vai falar sobre as embalagens e aí sim eu vou falar, olha, esse aqui você vai vender para isso, isso e isso, vai oferecer nessa ocasião, certo? Ok? Porque são públicos diferentes. Outra coisa muito importante antes da gente passar para o preparo da receita é pré-aquecer o forno, antes de você começar a receita. Eu tenho aqui um forno elétrico, o meu tem turbina, né? Mas não necessariamente o seu precisa ter. Como que eu faço aqui? Eu coloco para pré-aquecer uns 5 minutinhos antes, na temperatura de 150, 130, tá? Como eu tô ensinando essa receita para você, pode ser que isso demore um pouquinho mais. Então, eu tô colocando a 100 graus aqui só para manter ele quentinho. Você pode pré-aquecer o seu forno, se ele for a gás, se ele for um forno tradicional e se você for desenvolver a sua receita aí rapidamente, por 5 a 10 minutos a 180 graus, que é a temperatura ideal para você assar os seus bolos, tá bom? Bom, por que precisa pré-aquecer? Isso é técnica. A gente precisa pré-aquecer para que o bolo cresça uniformemente, para que não fique com muitas bolhas, para que não derrame da forma, né? Para que ele asse bem bonitinho, certo? Bom, o que mais?
Ah, muito importante, antes da gente prosseguir, vocês estão vendo que aqui em cima da minha bancada, né, tem todos os ingredientes que nós vamos utilizar, e eu estou aqui, ó, com potes de plástico, não sei se vocês perceberam, mas tinham tampa. Eu utilizo esses potes aqui, é uma técnica também, e você deve fazer aí na sua casa para preparar o mise en place. Antes de qualquer receita, você vai pesar, separar todos os seus ingredientes, seus utensílios, seus equipamentos, para você conseguir executar essa receita sem qualquer imprevisto. O que eu quero dizer com isso? Quem aí já perdeu receita porque faltou um ingrediente no momento, teve que sair correndo de casa para comprar na padaria ou então na vendinha da esquina, né? Então, toma cuidado com isso, tá bom? Porque você vai ser uma boleira profissional e você não pode errar, porque errar é prejuízo, né? Vamos ao bolo coringa. Nós já colocamos, né, o print. Calma que a gente vai colocar novamente o print na tela antes de terminar essa aula. Lembrando que essa receita ela pode ser feita tanto à mão quanto na batedeira, quanto... Pode fazer no liquidificador também, Fer? A emulsão, sim, tá? Mas por que eu vou fazer aqui na batedeira? Porque eu tô trabalhando com manteiga. Quando eu tô trabalhando com manteiga, eu gosto de fazer na batedeira e eu também quis testar aqui para você ver como é que funciona, tá? Bom, vamos lá. Eu vou pegar aqui primeiro, o que eu vou colocar primeiro na batedeira, e se você tiver aí na sua casa, você vai misturar também. Eu vou colocar o açúcar, eu estou utilizando açúcar cristal. Você pode utilizar açúcar cristal, açúcar refinado. Posso trocar por demerara? Pode. Posso trocar por mascavo? Já vai ficar diferente, né? Não vai ficar igual a nossa consistência aqui. Então, cuidado, tá? Por causa do sabor, da aparência, né? E da textura também, certo? Vou colocar quanto de açúcar, gente? Quanto de açúcar? Quanto de açúcar? 1,5 xícaras de açúcar, perdão, 1,5 xícaras de chá de açúcar, que corresponde a 250 gramas, tá? Ó, 250, 255, vai coloca 250 aí, que é mais redondo, tá bom? Aí, eu vou colocar aqui agora a manteiga. Eu tenho aqui 3 colheres de sopa de manteiga ou 40 gramas, tá? Você pode utilizar... Essa colher é bem rasinha, tá, gente? Então, cuidado, tá? Para você não colocar nem de mais nem de menos. Aproveite e use a balança. Eu prefiro usar a balança, tá? Porque às vezes é uma colher bem grandona sua aí. Bom, veja bem, eu vou fazer essa primeira etapa aqui, vou bater um pouquinho do açúcar com a manteiga e com o óleo, tá? Primeiro eu vou bater aqui. Se você estiver fazendo na mão, pode colocar o óleo já, para ficar mais fácil. Aqui na batedeira, eu vou bater primeiro o açúcar com a manteiga, depois eu vou acrescentar o óleo. Quanto tempo, Fernanda? Somente para misturar mesmo os ingredientes e dar aquela... começar a derreter um pouquinho o nosso açúcar, né? Derreter não, dissolver. Bora lá. Deu aquela misturada, ó, começou a ficar juntinho, começou a grudar na lateral. O que eu vou fazer agora? Acrescentar o óleo, que é meia xícara de chá de óleo ou 80 gramas. Lembrando que eu utilizo óleo de soja mesmo. Se você quiser, você pode usar óleo de milho, óleo de canola, tanto faz, tá? E por que eu gosto de utilizar óleo e manteiga na massa? Gente, eu prefiro mesmo usar o óleo de soja. Por quê?
Primeiro, fica mais barato. Segunda, a durabilidade é maior. Terceiro, a massa fica mais suave, mais úmida por mais tempo, né? Mais macia. Então, é por isso que eu gosto de utilizar o óleo, certo? Por que que eu tô misturando aqui, tô fazendo uma massa, entre aspas, híbrida, né? Com manteiga e óleo. Porque eu vou colocar uma misturinha aqui entre uma camada e outra da massa, né, quando a gente for colocar na forma, que eu não quero que afunde, que vá lá pro fundo, entendeu? Então, por isso que eu estou utilizando a manteiga. Assim, outra coisa, manteiga com sal ou sem sal? Pode ser com sal ou sem sal, não tenho preferência. Fernanda, posso substituir a manteiga por margarina? Até pode, porém, essa margarina ela tem que ser com 80% de lipídios, tá bom? E uma margarina, né, bem de boa qualidade. Então agora eu vou bater aqui mais um pouquinho. Olha só como que já está dissolvendo o açúcar, né? Ele tá até pingando aqui, ó, como você pode ver. Tá branquinho, certo? Então agora eu vou passar a espátula. Sempre gosto de passar assim nas laterais, para não ficar resíduo, né? Para a massa ficar bem homogênea, tá? Fernanda, não tenho batedeira. Não precisa, você pode bater à mão mesmo. Ai, Fernanda, eu quero bater no liquidificador. Pode bater também, pode misturar açúcar, óleo, manteiga, ovos e leite e mandar ver, tá? E fazer aquele mesmo processo que a gente faz, farinha peneirada, mistura e o fermento químico. Agora aqui, fazendo na batedeira, eu vou misturar um ovo de cada vez, eu vou acrescentar, vou deixar batendo e vou colocando um ovo de cada vez, certo? Quantos ovos eu tenho aqui? 4 ovos ou 200 gramas. Lembrando que é muito importante, gente, ó, eu tô falando sobre técnica agora, tá? É muito importante você ficar de olho no peso dos ovos. Quando você for comprar os ovos, ver quanto esses ovos pesam aproximadamente, porque geralmente ovos grandes pesam aproximadamente 50 gramas. Tem o extra jumbo, que são maiores. Se você utilizar mais ovos do que pede na receita, muito mais ovos do que pede na receita, né? O que vai acontecer? Sua massa vai ficar muito fluida, ela pode murchar ou pode derramar da forma, certo? Se você usar ovos de menos, se os ovos forem bem menores, essa massa não vai crescer, vai ficar baixinha, né? Tá bom? Então agora a gente vai misturar os ovos aqui e vai continuar batendo. Se você tiver uma batedeira aí daquelas de 2 batedores, pode utilizar. Se tiver a planetária, pode utilizar. Gente, não tem erro, pode misturar a mão, tá? Então vamos lá.
Ótimo, ó. Misturei aqui, bati todos os ingredientes. Eu tenho aqui agora 3/4 de xícara de chá, novamente, minha xícara é de 200 ml, tá? Que corresponde a 150 gramas de leite, tá? Então, meia xícara de chá de leite, que corresponde a 150 gramas, certo? Eu poderia alternar a farinha, né, e o fermento com o leite, mas eu vou misturar aqui, certo? Então, eu vou colocar aqui, como se você estivesse fazendo no liquidificador, para você ver, né, porque a maioria das minhas receitas são feitas no liquidificador. Vou dar uma leve misturada. Misturei. E lembrando que esse leite, ele tá morno, tá? Aliás, a temperatura dos ingredientes é muito importante, tá? Em qualquer receita. Agora, eu vou passar a nossa massa. Vou voltar a fazer ela aqui, ó. Certo? Vamos só posicionar a câmera. Bem bonitinha. Geralmente eu faço num bowl, né, de vidro. Aqui, como já tá dessa forma, eu vou fazer aqui também. Certo? Vocês estão anotando aí direitinho, né? Tô fazendo bem devagarinho para vocês anotarem tudo. Então, 150 gramas de leite. Lembrando que eu vou passar depois a receita para vocês tirarem print novamente, tá? Eu tenho aqui uma peneira. É muito importante você peneirar os ingredientes secos, tá? Farinha de trigo sem fermento, por favor. Porque a gente que vai fazer bolos profissionalmente, a gente precisa ter controle sobre a massa. E a farinha que vem com fermento, você não tem como você se assegurar se o fermento está ativo ou não, né? Então, para que você vai arriscar, certo? Aqui eu tô colocando a farinha e tô misturando, ó. Sem segredos. Igual a gente faz os outros bolos. Misturei. Aqui é só para incorporar os ingredientes, tá? Cuidado para você não misturar demais, porque quando a gente mistura demais, depois que a gente coloca a farinha de trigo, começa a desenvolver o glúten dessa farinha e aí a massa fica elástica, ela não fica fofinha. Quanto de farinha? 2,5 xícaras de chá de farinha de trigo, que corresponde a 250 gramas, tá? Eu tô falando aqui em xícara de chá, cuidado, porque sempre falo que a minha xícara é de 200 ml. Por que eu tô falando isso? Porque existem várias xícaras no mercado, tamanhos de xícaras diferentes, medidores diferentes, tá? E se você estiver utilizando a xícara de 240, 220, vai dar uma alteração na receita, com certeza, tá bom? Então, agora aqui, ó, eu vou peneirar o fermento químico, que eu tô usando 1 colher de sopa de fermento químico. Nas minhas receitas, ó, e vou misturar só pra incorporar bem delicadamente, tá? Nas minhas receitas, o fermento eu sempre trago aqui, sempre coloco 15 gramas, tá? Pra que eu faço isso? Por que eu faço isso? Pra te auxiliar aí quando você for precificar, certo? Mas você vai utilizar as colheres medidoras, você não vai utilizar a balança, a não ser que a sua balança seja de precisão, ok? Bom, você viu, né, gente? Até esqueci de falar do meu fouet. Esse fouet também tem lá na Leila Fiore Formas, tá? Ó, eu estou aqui com a minha massa, olha que coisa linda, lisinha. Estão vendo? Bem bonita, tá? Vou colocar as formas aqui, a gente vai posicionar para você ver a gente colocando, porque aqui vai ter uma técnica diferente, tá? E eu quero que você veja bem direitinho. Aqui, tá bom? Ótimo, olha aí. E eu quero que você veja, porque vai ser bem legal. É isso aqui que eu acho que vai dar o diferencial nesse bolo. Enquanto a gente posiciona a câmera, já posicionamos. Veja bem, essa forma aqui é de 19, vai render quantos bolos? 2 bolos.
Essa daqui é a de 12 centímetros e vai render 6 bolos. Essa daqui é a de 9 por 4 e vai render 10, 11 bolos por aí. Quanto que eu utilizo de massa? Essa daqui você vai somar todos os ingredientes da receita, vai dividir por 2. Essa daqui você vai colocar 170 gramas de massa, se quiser um bolo maiorzinho, um pouquinho mais, tá? E essa daqui de 80 a 90 gramas de massa por aí. Só que é o seguinte, como eu falei, a gente vai fazer esse bolo aqui de uma forma diferente. Minhas formas todas já estão untadas, né? E eu vou colocar somente, gente, uma parte da massa. Não vou colocar ela toda, tá vendo? Ó, deixa eu colocar mais um pouquinho, ó. Coloquei uma parte da massa, venho aqui, coloco uma parte da massa, ó. Opa, fiz sujeirinha aqui. Não tem problema não, daqui a pouco eu limpo. Tá vendo? Ó, uma parte da massa. Não coloquei tudo. Por quê? Gente, eu tô falando que essa daqui é uma massa coringa e que a gente vai fazer um bolo de churros, certo? Geralmente a gente vê o bolo de churros com a canela misturada toda na massa, né? Ou então só com a cobertura de churros, ou então só polvilhado em cima assim da cobertura. E eu quero fazer algo diferente. Eu quero fazer algo bonito, que fique bonito dentro do bolo, tá? E aí, o que que eu fiz? Eu peguei aqui 2 colheres de sopa de açúcar. Pode ser refinado ou cristal. Aqui eu coloquei refinado porque eu acho que ele vai ficar mais leve e vai evitar de ir para o fundo da forma, certo? Então, eu coloquei o refinado. E coloquei 2 colheres de chá de canela em pó, tá bom? Então, o que que eu vou fazer agora? Olha, eu vou pegar uma peneira. Quer ver, ó? Eu tô pegando com a peneira porque eu acho que é mais fácil, tá? Da gente polvilhar isso aqui e ficar mais bonitinho, certo? Ó. E vou polvilhar aqui no meio desse bolo. Eu tenho aqui o quê? Eu tenho 1 colher de sobremesa. Certo? Ó, polvilhei. Venho aqui. Gente, só o cheiro que esse bolo fica na casa inteira, fica maravilhoso. E polvilho. Tá vendo? Ó, não tem segredo. Isso aqui vai deixar o bolo desenhado, vai ficar bonito. Depende do quanto de massa você colocou primeiro também, tá? Ó. E vai ficar com sabor de canela, né? E vai dar uma textura também o açúcar. Bom, coloquei aqui. Vou colocar mais um pouquinho. Vai ficar com mais gostinho, certo? Pronto. Agora, eu volto com o restante da massa, tá? Então, eu tenho que fazer com muito cuidado, tá? Qual é a quantidade exata de massa que a gente tem que colocar dentro da forma para ela não derramar? Você pode colocar massa até completar 60% da sua capacidade, como você tá vendo aqui, ó. Eu tô acima do meio da massa, certo? Então, eu venho aqui, ó, e eu já falei o peso para vocês, né? Mas é claro que isso depende do quê? Depende do tipo de massa. Tem massas que são um pouquinho mais pesadas, tem massas que são mais leves, né? Que dão mais volume também, então, depende da massa, tá? Ó. E volto a preencher aqui. Muito cuidado com essas aqui. Opa.
Aí. Deixa eu colocar nessa daqui que eu tô vendo que tem um pouquinho menos. Quando você estiver fazendo aí na sua casa, você pode pesar, tá? Para ser bem exata mesmo, para não faltar massa. Certo? E essa espátula aqui que eu tô utilizando, ó, ela é uma espátula de silicone e ela tira toda a massa mesmo, né? Pra gente não perder nada. Aí tem uma coisa muito legal que você ainda pode fazer, né? Que inclusive eu não fiz nos outros que eu já deixei pronto, mas você pode fazer nesse aqui também. Se você for fazer um bolo só de canela, né, bem aromático, simples e bonito e chique, o que você pode fazer? Você pode vir aqui e polvilhar um restinho de canela com açúcar, porque vai dar aquela crocânciazinha aqui em cima, o sabor e o visual também, gente. Vai ficar a coisa mais linda. Agora, a gente vai levar esses bolos para o forno a 180 graus, tá? Se atente novamente, porque o meu forno, ele é elétrico. Não sei como que funciona aí o seu. Mas o importante é que este forno não esteja muito, 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 muito quente. Porque se ele estiver muito quente, o que vai acontecer? O seu bolo não vai crescer tanto quanto você gostaria. Ele vai assar antes de crescer e vai ficar rachadinho em cima, certo? Vou colocar aqui... Tá vendo que eu tô colocando vários tamanhos, né? Tamanhos diferentes. Como a gente vai utilizar a cobertura, né? Que a gente vai fazer na próxima aula, eu não vou colocar açúcar e canela aqui nesses bolos que tem em cima da bancada para não ficar tão doce, certo? A gente pode não colocar, porque a gente pode utilizar na decoração também. Eu tô assando bolos de tamanhos totalmente diferentes e aqui eu quero dar uma dica. Primeiro, temperatura, né? Eu vou colocar aqui a 130 mais ou menos, porque faz tempo que meu forno tá ligado, né? Então eu não quero que ele fique muito quente. E a hora que ele começar a crescer, que eu ver que a massa começou a desenvolver, aí eu vou aumentar o forno para 150, 160 e no final eu aumento para 180, tá? Outra coisa... vocês viram ali que eu coloquei a forma maior lá atrás, né? Porque se porventura eu tiver que tirar as formas menores primeiro, a forma maior tá lá atrás, então ela não vai sentir tanto essa queda brusca de temperatura. No momento em que eu abro o forno, né, cai a temperatura. E se você faz isso com muita frequência, ou antes de dar os 20 minutos que esse bolo tá no forno, esse bolo vai baixar. Então, você não pode abrir o forno antes dos 20 minutos, certo? Que mais, gente? Vamos para as dicas enquanto eu dou uma arrumada aqui. E, claro, eu já tenho bolos prontos, né? Eles não ficaram como esses que nós colocamos no forno, porque eu não coloquei a canela em cima do bolo maior, certo? Mas não tem problema, porque quando a gente for decorar esses bolos, ou então de repente, vamos ver se dá tempo de tirar do forno antes da gente terminar essa aula, mas eu acho difícil, eu mostro para você, ok? Deixa eu colocar aqui, arrumar um pouquinho a minha bancada, né? Você tá vendo eu falando e arrumando ao mesmo tempo. Vamos colocar de novo a receita enquanto eu falo? Gente, olha, enquanto eu vou falando aqui as dicas, né, que ficaram aí sem falar, é importante vocês anotarem a receita, tá? Então, vamos lá, eu falei da xícara de 200 ml. Faltou eu falar, gente, para vocês sempre testarem o fermento, porque por mais que ele esteja no prazo de validade, tá? Pode ser que ele não esteja ativo, por algum motivo, tá? Então, como que você vai testar o fermento? Coloca um pouquinho de água no copo, coloca uma colherzinha de fermento, se ele borbulhar rapidinho, igual aqueles antiácidos, tá valendo.
Pode usar o fermento numa boa. É mais barato você fazer isso do que você perder receita. Não vai perder receita, por favor, tá? Então, a temperatura do forno eu já falei, né? E vocês já printaram novamente a receita. É importante vocês anotarem o modo de preparo, tá? Por favor, vocês não vão deixar de anotar isso aqui, porque senão vocês vão ficar sem receita depois, tá certo? Ok? Todos os ingredientes em temperatura ambiente, utilizei o leite morno, né, para fazer o bolo ficar mais fofinho, crescer mais um pouquinho. Já tem a palavra-chave para você concorrer aos kits de formas e utensílios e a bolsa completa de estudos do projeto Boleira 5K. Então fiquem aí. Agora eu vou mostrar para vocês. E amanhã não, perdão. Na próxima aula eu vou mostrar também as embalagens que você vai utilizar. Nós vamos decorar. A gente vai fazer cobertura para esses bolos, né? Então, hoje a gente só tem o bolo simples aqui. E eu vou te ensinar como desenformar. Onde que é melhor? Vamos ver direitinho aqui. Aqui? Tá certinho? Bom, olha só. Deixa eu mostrar para você. Tá vendo? Aqui é o cone da minha forma, né? E aqui tá a borda. Gente, meus bolos é muito difícil o bolo que vem até aqui em cima, tá? Geralmente eles ficam com 6 centímetros de altura. Por quê? Porque a embalagem que a gente utiliza, tá? É de 8 centímetros de altura. Se eu quiser colocar um brigadeiro e o meu bolo tiver com 7 centímetros de altura, por exemplo, até aqui a borda, eu não vou conseguir colocar esse brigadeiro porque ele vai grudar tudo. Então, por isso que eu gosto de fazer no máximo até a altura do cone, certo? Bom, vamos lá, eu quero mostrar para você, vou desenformar e vou mostrar como é que você vai desenformar o seu. Aqui eu estou usando o desmoldante. Uma dica para você desenformar bolo quando você estiver usando o desmoldante, né? Que se você não tem, você vai aprender a fazer daqui a pouco. Tirou do forno, você espera 10 minutos e dá essa jogadinha aqui, ó. Entendeu? Se ele estiver assado corretamente, se você passou o desmoldante o interior da forma, inclusive no cone, ele vai desenformar perfeitamente, certo? Se ele não desenformar perfeitamente, você vai pegar uma faca sem serra. Aqui eu tô com uma espátula, mas você vai pegar uma faca sem serra e passar em volta dele. Passar no cone também, bem delicadamente, tá? Mas isso depois que ele estiver de quente, querendo ficar morno. Se ele não soltar depois de 10 minutos, você deixa ele ali quietinho. Tudo bem? Bom, feito isso, olha isso aqui. Vamos tirar para você ver como que o bolo tem que ficar, ó. Tá vendo com o desmoldante como fica? Olha que belezinha, né? A forma praticamente limpinha. Eu venho aqui e vou deixar o bolo assim, de bumbum para cima. Se eu for colocar cobertura, sim. Se eu não for colocar cobertura, eu vou deixar assim, certo? Por quê? Porque assim ele fica mais bonito e assim eu utilizo menos cobertura e ele vai ficar mais retinho, certo? Ó, então, para você ver, ó, eu tô apertando aqui, o bolo tá fofíssimo, ó, certo? E esse bolo aqui, a gente vai cobrir na próxima aula. Fer, não acredito. Tem que cortar esse bolo agora. Claro que não, minha gente. Uai, eu não vou cobrir, a gente não vai cobrir o bolo na próxima aula. Então, como que eu vou cortar, né? Olha isso aqui. Olha isso aqui que lindo, gente. Tá vendo a forma? Praticamente limpa com esse desmoldante, tá? Ó, fofinho, ó, como você tá vendo. Tá? Ó, então se a gente vai cobrir o bolo, a gente vai deixar de bumbum para cima. Esse aqui é o de 12 centímetros e esse daqui é o de... Olha que bonitinho. Fernanda, por que ele tá mais branquinho? Porque ele tava aqui na frente, tá? Ó. E o bolo pequenininho você tem que tomar cuidado para não tirar ele muito antes do forno. Sabe por quê? Porque senão... Aliás, muito depois, porque senão ele fica, ó... Esse aqui já tá mais... deixa eu te mostrar uma coisa. Tá vendo aqui essa
essa risca aqui, esse aqui é a canela, ó. Então, quando a gente cortar, o bolo vai estar todo colorido por dentro, né? Vai estar com esse desenho. Olha que coisa linda, certo? Esses aqui são os pequenininhos, individual, tá? Que eu vou falar para você na próxima aula como que você vai vender, qual embalagem você vai utilizar. Olha isso aqui, gente. Que delícia. Que maravilha. Ok? Ó, por quanto, né, nós vamos precificar também isso na aula 3, por isso que eu tô te falando que essa jornada é importante você assistir todas as aulas, tudo bem? Agora, eu vou te falar um negócio, tá? Enquanto o nosso bolo tá no forno, deixa eu dar uma olhada. Ó, já está desenvolvendo. Aqui, dá pra ver? Do jeito que tá aqui, ó, tá vendo que ele já deu uma... Ó, já deu uma crescida, uma boa crescida. O que que eu vou fazer? Eu vou aumentar um pouquinho a temperatura e vou aumentando devagarinho para esse bolo crescer perfeitamente, assar, ficar douradinho, como você está vendo esses bolos aqui, certo? Bom, já vou falar a palavra-chave, tá bom? E agora você vai ficar impactada com o que eu vou dizer. Eu sempre falo que os bolos caseiros, eles são fascinantes. Por quê? Porque a gente consegue fazer muito com pouco. Ou seja, nós conseguimos faturar muito dinheiro com pouco investimento, certo? Você tem ideia do quanto eu gastei com ingredientes para produzir uma receita que vai render 2 bolos desse aqui? Sabe quanto? 2 bolos de 19. Gente, menos de 10 reais. R$ 9,31, se eu não me engano. Isso quer dizer que ficou menos de R$ 5,00 de ingredientes para eu produzir um bolo como esse aqui. Tem gente que ri. Tem gente que faz piadinha, que me chama de mentirosa nos posts. Alguém já viu, né, nos Reels que eu posto? Ó, esse bolo aqui eu gastei menos de R$ 8,00, menos de R$ 9,00 para fazer. Esse aqui, só esse, do jeito que tá, menos de R$ 5,00 para fazer. Pois é, tem gente que não acredita, fala que eu sou mentirosa, mas são vocês que não acreditam, que não sabem precificar. Principalmente que eu quero que fique comigo até a 3ª aula, porque eu vou provar para você que a gente consegue fazer um bolo delicioso, maravilhoso, com menos de R$ 8,00 de ingrediente, menos de R$ 10,00 de ingrediente, certo? E a gente pode lucrar muito. Aliás, esse aqui menos de R$ 5,00, né? Então, é por isso que eu falo que o mercado de bolos caseiros, ele é muito promissor. É muito lucrativo e que nós conseguimos fazer muito com pouco. Mas isso, se você souber, né, se destacar no mercado, se você souber como atrair clientes certos, se você souber como impressionar, fidelizar para vender automaticamente todos os dias. E é sobre isso que nós vamos falar nas próximas aulas, tudo bem? Eu vou te mostrar como transformar esses bolos aqui em dinheiro, em renda constante. E como eu já disse, a minha intenção aqui não é só ensinar receitas boas, porque isso, se você garimpar bastante, você até encontra aí pela internet. Eu quero que você realmente saia daqui transformada. Então, na 2ª aula, eu vou te mostrar na prática os primeiros passos para você iniciar o seu negócio e se destacar no mercado de bolos caseiros sem investir horrores, sem cometer erros. Eu vou te dar orientações práticas de organização para você começar o seu próprio negócio, de gestão de tempo para você conciliar as suas atividades de casa com o sucesso dos bolos caseiros. Nós vamos fazer uma receita inédita também de cobertura de doce de leite, para a gente transformar esse bolo aqui com canela, né, em bolo churros. Vou te ensinar técnicas de decoração que valorizam muito os seus bolos.
Vamos falar sobre durabilidade, armazenamento, congelamento, descongelamento. Vai ter sorteio também de prêmios. Então é muito importante que você assista a próxima aula. Quando que vai ser a próxima aula? Será depois de amanhã, quarta-feira, nesse mesmo horário. Coloca na tela, equipe, por favor, as datas das próximas aulas para ninguém esquecer, hein? Geralmente, quando dá terça-feira, tá todo mundo atrás de aula, mas é na quarta. Quem aí quer ganhar a bolsa de estudos? Quem aí quer ganhar os super kits lá da Leila Fiore Formas? Quem aí quer? Então deixa o nosso like aí, por favor, né? Chegou o momento de eu revelar a palavra-chave, mas antes eu vou recapitular rapidamente como vai ser esse sorteio, como vai funcionar, né? Pra gente deixar sempre muito claro. Serão 3 kits, tá? 3 kits de formas e utensílios lá da Leila Fiore Formas e uma bolsa de estudos do Projeto Boleira 5K. Em cada aula da jornada, eu vou falar uma palavra-chave e você vai fazer o quê? Anotar aí no seu caderninho a palavra-chave da aula 1, da aula 2 e da aula 3. Ou seja, é necessário estar comigo durante as 3 aulas para saber quais são as 3 palavras-chave. Coleguinhas, não adianta chegar aqui e pedir a palavra-chave da aula 1 se você não assistiu. Os seus colegas não vão passar para você, porque, gente, vamos combinar? Você vem para cá, para a aula, assiste a aula inteira, anota tudo, aí chega uma folgadinha que não assistiu nada, que quer, né, que quer concorrer com você ao kit e a bolsa e você vai falar a palavra-chave? Por favor, né? Não vai dar uma de, né? Não vai falar palavra-chave aqui, né? Somente na hora da aula, certo? Na aula 3 da jornada, eu vou te dar todas as orientações sobre onde você vai precisar escrever essas palavras-chave, tá? Para concorrer aos presentes. Cadê meus likes novamente? Eu acho que eu mereço, né? E eu tenho certeza que você vai fazer esse bolo e vai amar. Antes de falar a palavra-chave, eu já ia esquecendo. É muito importante lembrar de tudo que a gente aprendeu, porque assim a gente assimila, a gente grava na memória, né? E vai te ajudar muito aí na sua jornada. Então vamos lá. Na aula de hoje, nessa primeira aula, eu te mostrei que é totalmente possível para você ganhar mais de R$5.000 fazendo bolos caseiros que vendem todos os dias. Inclusive, eu mostrei aqui várias pessoas que já colocaram esse passo a passo em prática e hoje estão ganhando muito dinheiro. E vou mostrar muitas aqui ainda durante a jornada, tá? E no conteúdo da nossa aula, eu te ensinei a traçar metas, a calcular a sua capacidade de produção. Te ensinei várias técnicas para você fazer um bolo coringa, né, com canela, perfeito. Então, a gente vai transformar esse bolo simples em um bolo gourmet muito gostoso e você vai ganhar muito dinheiro com os bolos caseiros, né? E agora que eu fiz esse resumo, deixa eu te dar uns recados importantes. Primeiro, é para te lembrar que a gente está só no começo da jornada Boleira 5K. O que você viu aqui hoje é só o comecinho. A próxima aula vai estar ainda mais top das galáxias, tá bom? E outro recado muito importante também, recado não, um presente. No começo da aula eu até falei, né, que ia dar um desmoldante e tal no final da aula. Eu preparei um material com a receita do nosso bolo de hoje e com a receita do desmoldante e também sobre as medidas das formas, onde você pode encontrar, tudo isso lá. Em breve, nós vamos liberar no grupo do WhatsApp exclusivo da jornada, tá? Quem já está em algum grupo que está recebendo aí os recados, que a gente está ao vivo e etc., você pode ficar aí, que nós vamos enviar nesse grupo. Quem ainda não está no grupo, vai clicar no link que está na descrição dessa aula, ou no link que a minha equipe vai colocar aqui no chat e vai entrar no grupo de WhatsApp, certo? E outra coisa que eu quero te pedir, para você compartilhar essa aula com as pessoas que você mais gosta, que você quer o bem para elas, que você quer ver prosperando, para você fazer o bem para você e para as outras pessoas também, tá? E compartilhe logo, sabe por quê? Porque elas vão sair do ar em breve. Aproveita também para convidar aí as suas amigas, sua irmã, seu esposo, sua filha, que de repente vai te ajudar aí na cozinha,
para que esteja com você nessa jornada boleira 5K. Porque quando a gente tem um parceiro, uma parceira, a gente vai mais longe, tá bom? Agora sim chegou a hora da palavra-chave. E a palavra-chave da aula de hoje é canela. Canela. Então anote aí a palavra-chave da aula 1 no seu caderninho, canela, certo? Eu quero te agradecer demais por ter acompanhado até aqui e lembrar que esse é só o começo da nossa jornada boleira 5K. Um beijo e até a próxima.